contaminados. Meu Deus, pedimos que o Teu Espírito nos conduza a esse lugar onde a Tua Palavra não apenas resplandece no nosso íntimo, iluminando os olhos do nosso coração, trazendo percepção espiritual, mas, ó Deus, se cumpra a própria declaração da Escritura, de que a Tua Palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que ela tem a capacidade de penetrar ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os intentos do coração. Mais do que recebemos instrução, que ela possa expor o nosso coração de forma sobrenatural, enquanto a própria palavra é ministrada, que ela seja aplicada pelo Espírito Santo, que possamos ter um diagnóstico acurado e não estar preso a uma condição de auto-engano, e que a Tua palavra de fato possa produzir o resultado que o Senhor tem planejado para esse tempo, para essa hora, que ela venha sob medida, com aplicação personalizada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar essa advertência. Procurem viver em paz com todos. A NVI traduziu: esforcem-se para viver em paz com todos. Outras traduções, simplesmente escolheram a opção seguir a paz com todos. E junto com a expressão seguir a paz com todos, ele diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, quando ele está falando a respeito de paz, e a expressão paz, essa palavra utilizada no original do grego e aqui traduzida como paz é eirene, ela significa ausência de guerra, harmonia. Eu e você precisamos entender que a Bíblia não está sugerindo apenas algo que é mais do que bom, importante para as nossas emoções, mas também para a nossa vida espiritual. Andar em paz, em ausência de guerra, de conflitos, não apenas traz uma harmonia emocional, mas significa parte do desenvolvimento espiritual, do nosso processo de santificação. Dito isso, na sequência, o versículo 15 faz a advertência: cuidem. Outras traduções dizem: tomem cuidado. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Depois de falar de paz, com recheio de santificação, mesclando paz com o que será dito, a Bíblia fala a respeito de um cuidado que eu e você devemos tomar com essas tais raízes de amargura. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da minha mensagem não é apenas um chamado ao exercício do perdão, mas talvez a gente possa se concentrar principalmente em evitar a raiz de amargura do que só apenas lidar com ela. E na minha mensagem, ao falar a respeito das raízes de amargura, eu quero começar enfatizando a importância de evitá-las. Mas vou terminar também falando a respeito de como tratar com elas se falhamos em evitá-las no meio do processo. E eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse assunto não como algo que diz respeito apenas a preservar a ordem emocional do nosso ser. Nós precisamos entender que o assunto é espiritual. Quando a Bíblia está relacionando com santificação, quando a Bíblia está dizendo que a gente tem que cuidar para não se privar da graça de Deus, ela simplesmente está sendo clara o suficiente para que eu e você entendamos que a maneira como lidamos com as raízes de amargura, com o perdão ou a falta dele, afeta em essência o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Desordem ou harmonia emocional pode ser uma consequência, um efeito colateral. Mas o cerne da questão diz respeito à vida espiritual, e essa é a aplicação que eu quero trazer. Quando a palavra de Deus está falando a respeito de seguir a paz com todos, e esse é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar, ela nos mostra a importância de entendermos um padrão, um estilo de vida, o padrão comportamental do cristão. Em segundo lugar, quando eu falar da
consequência de não seguir a instrução de seguir a paz com todos, que é privar-se da graça de Deus, eu quero ampliar talvez o peso ou o choque que a advertência carrega. E nesses dois primeiros pontos, seguir a paz com todos, privar-se da graça, eu quero trabalhar principalmente o conceito de que nós precisamos evitar a ofensa ou a armadilha da ofensa, do ressentimento, da amargura. Mas depois, em terceiro e último lugar, eu vou trazer a perspectiva bíblica de como lidarmos com a raiz. Se falhamos em evitar, como evitar que esse processo continue e como nós podemos resolver esse tipo de coisa ou de questão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo aborda a questão do perdão e ele eleva esse assunto para o plano espiritual, que é a leitura que eu quero que a gente tenha. Não se trata apenas de uma questão de ordem emocional, mas da vida espiritual. Ele diz assim, versos 10 e 11 de 2 Coríntios 2, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Preste atenção à frase, na presença de Cristo. No 11 ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outra tradução diz, pois não ignoramos as suas maquinações, os seus ardis. Então o apóstolo Paulo está falando que uma decisão de perdão é algo que se faz na presença de Cristo. Vida espiritual, relacionamento com Deus. E ele diz, e esse zelo por manter esse assunto bem resolvido na presença de Cristo, é para que Satanás não leve vantagem sobre nós, não alcance vantagem sobre nós. O que significa que num ambiente onde não há perdão, há um espaço para ação, influência, eu diria até controle maligno. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa. Deus nos criou como seres relacionais. Uma das primeiras declarações que Deus faz sobre o homem, lá no início no Éden, não é bom que o homem esteja só. A sabedoria bíblica aponta com clareza para isso. Provérbios 18:1 diz, aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Agora, por que muitas vezes alguém vai insurgir-se, rebelar-se contra a sabedoria do convívio social? A Bíblia diz, ele quer o seu desejo, porque o convívio social envolve, entre outras coisas, renúncia, abrir mão, adequações, adaptações. Porque quem dera todo mundo, é o que nossa cabeça equivocadamente pensa, quem dera todo mundo fosse como a gente. Normalmente a forma como olhamos o mundo diz respeito ao jeito que nós somos. Normalmente temos a tendência, salvo aqueles momentos de crise pessoal, na hora que vamos analisar o mundo, nós temos a tendência de achar que o nosso temperamento é o melhor. Quando estamos em crise conosco mesmo, a gente consegue botar um monte de defeito, mas se comparar com os outros, nós somos os melhores. Então todo mundo deveria agir e comportar como a gente. Mas nós temos temperamentos, estilos de ser completamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer, e Deus sabiamente distribuiu isso com a harmonia necessária. Um dia eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, olha, dizem que a quantidade de coléricos, que é o meu temperamento, é de cerca de 3% apenas da população. Eu falei, por que tão poucos? Minha mulher falou, porque a gente não aguentaria mais de vocês. Então Deus dosou isso. Eu fico imaginando que dependendo a leitura, né, do ponto de vista do lado de cá ou do lado de lá, essa percepção do que é melhor acentua mais ou menos. Mas além dessas diferenças, nós temos o estilo de criação, a maneira como fomos formatados a pensar, a maneira como criamos expectativas, e tudo isso combinado traz um potencial extraordinário para conflitos. Deus nunca disse que eu e você não teríamos conflitos. A Bíblia nos instrui a administrá-los e mostra que no meio desse ambiente os aprovados se manifestam. Logo, os reprovados também se destacam.
Paulo escreve aos Coríntios e diz: importa que entre vós haja facções, divisões, confusões. Ele diz: a fim de que os aprovados se manifestem. Nós tanto podemos amadurecer nesse tipo de processo, como a nossa maturidade começa a ser colocada em evidência à medida que aprendemos a lidar corretamente. Eu e você precisamos entender que quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, Ele não estava falando só de circunstâncias externas. Muitas vezes nossas aflições, elas têm a ver com o comportamento das pessoas. A Bíblia fala de quando Esaú se posiciona contra a instrução dos seus pais e se casa com as mulheres da terra de Canaã e não com as pessoas ligadas à cultura que eles tinham, o que envolvia também o estilo de fé. A Bíblia diz que elas se tornaram para seus pais uma amargura de alma. Muitas vezes não são as pessoas, as suas decisões, a maneira como decidem conviver. Isso tem um ambiente potencial de gerar muito conflito. E todos nós sabemos disso na prática. Mas a orientação bíblica nos mostra como conviver num ambiente de imperfeições. Isso significa que eu e você vamos ter que aprender a andar em amor. Isso significa que eu e você vamos entender a necessidade de determinadas adaptações. E as adaptações nem sempre significam que nós vamos viver mudando todo mundo como a gente gostaria de poder fazer. Quando Jesus disse: se alguém lhe ferir a face da outra, se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Ele disse: se alguém pedir a capa, entrega também a túnica. Ele está falando da capacidade de ceder. O que muitas vezes pode soar para mim e para você injustiça. Assim como o assunto do perdão. Porque normalmente o nosso foco emocional é: Deus está dando mais moral para o outro do que para mim. Para aquele que está fazendo a coisa errada do que para mim que estou fazendo a correta. Mas eu quero te ajudar a entender que andar em amor, não apenas perdoar, mas evitar a ofensa, nem precisar chegar lá, é o que vai nos abençoar, vai nos enriquecer tremendamente. E isso precisa ser uma escolha e fruto de um entendimento, não só de amadurecimento emocional, mas de entendermos que isso é crescimento espiritual. A Bíblia chama de santificação. Porque errar no terreno do perdão não traz só desordem emocional. A Bíblia classifica a falta de perdão como pecado. Ele contamina o processo de santificação. Ele nos desconecta de Deus e nós precisamos olhar para isso com seriedade. Então, quando você entende que de fato Satanás tem artimanhas, armadilhas, ele decide usar ofensa, e que Deus está nos advertindo, Ele está dizendo: potencialmente você tem a chance de morder essa isca. Potencialmente você corre o risco de ser pego nessa armadilha. Então a Bíblia nos chama ao cuidado e andar nesse lugar onde a gente escolhe seguir a paz. Seguir a paz não significa que eu e você não teremos conflitos, significa que nós precisamos aprender a administrar conflitos. Quem está entendendo aí, diga amém. Um dia desses, ouvi um comentário de uma pessoa que foi questionada como ela chegou aos 50 anos de casado. E ele disse: eu sou de uma época onde a gente arrumava as coisas que quebrava e não jogava fora. Obviamente ele estava falando sobre a maneira como lidamos com eletrodomésticos, por exemplo. Hoje em dia, dependendo do aparelho que você tem que estraga, não vale mais a pena arrumar, a gente troca. Antigamente era diferente, se consertava, não se trocava. E esse tipo de mentalidade vai se desenvolvendo a ponto de tornar tão comum que nós vamos transferindo o que fazemos com coisas para aquilo que fazemos com as pessoas. Isso tem trazido muito dano. As pessoas não sabem lidar com conflitos, não sabem administrá-los. Isso se torna um exercício em todas as áreas da vida. Eu costumo dizer: a pessoa tem um problema com o vizinho, ela prefere mudar de casa. Ela tem um problema com o colega do trabalho, ela prefere mudar de emprego. Então essa atitude de eu me mudo em vez de resolver faz o quê? A pessoa tem problema com alguém da igreja, ela muda de igreja. E o pior, tem um problema com o cônjuge, ele escolhe mudar de cônjuge. Nós precisamos entender que há uma orientação bíblica que diz respeito à maneira
como nós devemos nos conduzir nos relacionamentos. Isso é parte e expressão do nosso cristianismo e vai afetar diretamente a nossa relação com Deus. Então, se a Bíblia chama seguir a paz com todos de um processo de santificação, de avanço, de crescimento, não seguir é retrocesso, é queda e compromete a vida espiritual. A primeira coisa que deveria nortear a minha e a sua vida não é apenas arrumar o erro, mas evitá-lo. Por exemplo, melhor do que receber o perdão para um pecado cometido é não pecar. Melhor do que precisar perdoar alguém é não alimentar a ofensa. E a primeira instrução bíblica para mim, ela é claramente preventiva. Sigam a paz com todos. Depois de orientar a seguir a paz, a segunda orientação que vem na sequência, ela já está no versículo 15 de Hebreus 12 que nós lemos, ela diz respeito a um cuidado muito específico. Ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A NVI traduziu que ninguém se exclua da graça de Deus. Outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus. Como eu posso me privar da graça de Deus? O texto é claro. Ele, quando diz que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A falta de perdão, tu sustentando isso desde o início e você repetitivo, ela não é apenas um problema de ordem emocional. Ele não traz caos e um transtorno apenas no nosso ambiente emocional. Ele afeta a nossa vida espiritual. Nós vimos que perdão se pratica na presença de Cristo e que quando isso não é feito, Satanás leva vantagem sobre nós. Como? Uma das formas como o diabo consegue ter vantagem é porque o fluxo da graça de Deus. E eu e você precisamos lembrar que a graça determina todo o pacote da salvação, não só o início da conversão. Quando Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu e você precisamos entender que tudo o que recebemos de Deus é uma expressão da graça de Deus. Quem está entendendo? Agora, não só a conversão, todo o crescimento, a santificação, as bênçãos, o favor, tudo o que Deus fará na minha e na sua vida é uma expressão da graça. Mas a graça não age sozinha. A graça não age de forma unilateral. Se assim fosse, não haveria uma orientação bíblica, que ninguém se prive da graça, que ninguém se exclua da graça, que ninguém se afaste da graça. Se a graça agisse sozinha de forma unilateral, ela nos privaria de si, mas não o contrário. Mas quando a Bíblia está dizendo para que eu e você não nos privemos da graça, significa que a graça não age sozinha. Aliás, eu gosto de dizer que na definição teológica a graça não age, ela reage, ela interage. E quando eu e você começamos a entender isso, desde a conversão, Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Se a graça agir sozinha, era ela que nos acessava. Quando a Bíblia está dizendo que pela fé nós acessamos, significa que nós temos responsabilidade, nós temos parte no processo. E podemos agir de uma forma errada a ponto de comprometer o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Agora, se tudo o que provamos de Deus depende da graça, e nós comprometemos o fluxo da graça, o quão danoso, o ressentimento, a amargura, a falta de perdão pode se tornar. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1. Ele diz, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores de Deus, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Primeiro ele diz, na qualidade de cooperadores. A palavra aqui traduzida cooperadores, sinergeu, sinergia. Cooperar é operar juntamente com, é trabalho conjunto. Então Paulo está deixando claro, Deus não trabalha sozinho. Nós temos que trabalhar com Ele. Há uma interação entre Deus e os homens. Ele diz, na qualidade de quem tem que cooperar, a exortação que eu vou fazer tem que ser entendida sob essa lente, cooperação. E diz, eu exorto vocês, não recebam a graça de Deus em vão. Quem está dizendo, Deus está liberando graça. Tem um fluxo da graça. Da parte de Deus, o fluxo da graça não será estancado.
mas você pode se privar do que ele está liberando. Então imagine um eletrônico ligado à tomada como um computador, e alguém simplesmente passa e corta o fio da tomada. Ainda tem energia lá? Tem. Ele ainda está sendo liberado o fluxo de energia? Sim. Mas porque houve uma desconexão com o fluxo, aquele eletrônico que depende de energia não vai funcionar. Não é por má vontade da eletricidade, é simplesmente porque houve uma desconexão. E a Bíblia está dizendo, tomem cuidado para não se excluir da graça de Deus. Quem está acompanhando a ideia? Então, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Por que ele diria isso, se não é possível anulá-la? Seria quase que a mesma coisa que hoje em dia alguém queria se orgulhar e dizer, eu não mato Deus, mas Deus não pode ser morto. Do que é que você está se orgulhando? Então Paulo está falando sobre anular a graça. Ele diz, então não receba a graça de Deus em vão. E você precisamos entender como o perdão que eu e você recebemos de Deus foi liberado sobre nossa vida. Graça. E quando entendemos isso, que o perdão de Deus é uma expressão da graça, o que significa a decisão de não perdoar? Em Mateus 6, 14 e 15, ali naquele contexto da chamada oração do Pai Nosso, que nos ensina a declarar perdão sobre os outros, Jesus termina dizendo, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Como recebemos o perdão de Deus? Graça. Mas quando nos recusamos perdoar o próximo, Deus está dizendo, eu vou retirar o fluxo da graça que te oferece perdão, pela sua decisão de não perdoar. Então a escolha de não perdoar nos priva do fluxo da graça de Deus. Não podemos olhar para isso e achar que é apenas um assunto relacional ou de ordem sentimental. Nós precisamos entender que, em essência, ele diz respeito a questões espirituais, por isso que está relacionado com a nossa santificação. Na parábola do credor incompassível, em Mateus 18, Jesus fala de um camarada que era uma dívida impagável quando você faz aquela conta. O tempo, os anos de trabalho, ele não conseguiria pagar aquilo. E a Bíblia fala que aquele senhor, aquele rei o perdoou. Mas depois ele encontra um conservo que ele devia algo bem menor, comparado à dívida eterna que ele tinha. Mas ele começa a sufocar aquele camarada dizendo, você tem que pagar o que me deve, e não oferece perdão. A Bíblia diz que quando o rei toma conhecimento disso, diz, bota ele na prisão. Estou revogando o perdão que eu dei a ele. O que é que Jesus está falando? Eu e você recebemos o perdão de uma dívida imensa da parte de Deus. E Deus está dizendo, se você não pode compartilhar com os outros o pouco do que eu te ofereci, eu revogo o que eu te ofereci. Quando você pensa nisso, gente, quando cada um de nós para realmente pensar nisso, a pergunta é, por que eu vou brincar com ofensa ou ressentimento? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama a andar em perdão, Ele está pensando no nosso bem. Porque a gente tem essa inclinação, como eu disse no início, de achar que é injusto. Ou só eu que tive essa crise. Muitas vezes dizia para Deus, o camarada fez o que fez, vai ficar por isso mesmo, e eu ainda perdoo. Ele já me machucou e eu deixo para lá, cadê a justiça? Quando a Bíblia diz, amados, não vos vingueis a vós mesmos, Deus não está dizendo, olha, vamos deixar por isso na injustiça. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quando eu e você decidimos não vingar, a gente está colocando a situação nas mãos do reto juiz. Não significa que não haverá justiça, significa que ele determinará a justiça. Embora esse juiz é misericordioso, porque quando você é o ofensor, você está esperando que ele tenha misericórdia de você. Quando você é ofendido, você não quer que Deus tenha misericórdia do outro lado. E Deus consegue lidar bem com todas as partes, porque a Bíblia diz que Ele nos ama e não faz acepção de pessoas.
Eu fico perguntando para Deus, a gente deve dar um trabalho enorme. O Senhor tem que ser muito Deus para conseguir lidar e equilibrar todas essas coisas juntas. Mas algo que tem que ser certo para mim e para você é que Deus não é injusto. Os antigos diziam que o ressentimento é algo semelhante à atitude de quem todo dia toma um pouco de veneno, esperando que quem o ofendeu morra. Quem está morrendo é ele. Então Deus não está sendo injusto com você quando te pede para perdoar. Ele está dizendo, você já foi ferido e eu estou correndo o risco de perder você. Porque você vai se privar da graça de Deus, vai comprometer o processo de santificação, vai interromper o nosso relacionamento e você será o grande prejudicado. Em outras palavras, é como se Deus estivesse tentando gritar para mim e para você, eu estou tentando salvar você e não trolando você. E esse entendimento bíblico precisa estar dentro de nós, porque muitas vezes, já que é a maneira como o diabo leva vantagem, ele sabe jogar com as emoções. Ele sabe alimentar esse sentimento de injustiça justamente para que a gente não perdoe. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo que a falta de perdão, ela é chamada na Bíblia de prisão. Tanto na parábola do credor incompassivo, quando diz joga na prisão, e outra, não é só na prisão. E dizia o entregue aos verdugos. Verdugos são torturadores. Essa prisão não é a prisão literal. Quando você só lê a declaração de Jesus, feita lá em Mateus, no capítulo 5, no versos 23 a 26, eu quero refrescar sua memória com o texto, embora ele seja conhecido. Jesus diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Interessante que aqui não é nem só você ter algo contra o outro. E às vezes lembrar que o outro tem algo contra você. E às vezes a gente tem a mania de dizer, não fiz nada demais, mimimi dele. Mas Deus está falando de uma escolha de andar em paz. Onde a gente não apenas oferece perdão a quem nos ofende, mas onde a gente tenta consertar quando percebe que consciente ou inconsciente, com intenção ou sem intenção, ofendemos. Ele diz, e se lembrar que o irmão tem algo contra você, deixa diante do altar a oferta. Ele diz, não entrega ainda não, põe ela no stand-by. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Resolveu isso? Volte e faça a sua oferta. Algo que eu e você precisamos entender é que nossos relacionamentos, ou a maneira como escolhemos vivê-los, não tem um impacto só na horizontal, a maneira como lidamos com as pessoas, mas eles afetam a vertical, o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Pedro diz, maridos, amem as vossas esposas, honrem as vossas esposas, tratem-nas como vaso mais frágil. Ele não está só dando uma dica de um marido sábio, dizendo, meu amigo, se tu quer ter um pouco de paz e harmonia debaixo do teto, um pouquinho mais de alegria, trate bem. E diz assim no final, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então ele está dizendo para os maridos, os cabeças do lar, ele está dizendo, cabeção, se você não tratar direito sua mulher, você não tem um problema só na horizontal, o que já não vai ser bom para você. Você tem um outro na vertical, suas orações serão interrompidas, porque a forma errada de viver relacionamentos interrompe o relacionamento com Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz, eu exorto, pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Definição de mãos santas, sem ira nem contenda. Ira e contenda é o quê? Pecado de relacionamento. A menos que você tenha a habilidade de se irar consigo mesmo e só contender consigo. O que normalmente a gente não costuma presenciar. Outro dia eu soube de uma pessoa que ele era tão problemático, mas tão problemático, que morava sozinho e fugiu de casa. Mas salvo esse tipo de exceção, problema de ira e contenda é com os outros, não é com a gente. E a Bíblia está dizendo que isso vai afetar o quê? A vida de oração, o relacionamento com Deus. Quem está entendendo? Quando a Bíblia diz não se prive da graça de Deus, ele está dizendo, tolinho, se você continuar essa ideia de manter a amargura, o ressentimento, o grande prejudicado será você e não apenas nas suas emoções. Bom, verso 25.
Entre em acordo, de Mateus 5, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Alguns acham que Jesus estava falando só de evitar a prisão natural, por meio de um acordo. Mas quando eu e você olhamos o pacote do ensino de Jesus, inclusive Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, que diz que vai para a prisão, que vai ter tortura, nós entendemos que a Bíblia está falando em essência de uma prisão espiritual. Quando eu e você nos privamos da graça, saímos da esfera da ação de Deus, entramos num lugar onde Satanás leva vantagem, ele consegue nos prender. E além de prender e amarrar nossa vida, a Bíblia diz que essa prisão tem verdugos, torturadores. Muitas pessoas têm sofrido desnecessariamente porque caíram nessa armadilha. Sofrem no plano espiritual, sofrem no emocional, sofrem no físico. Inúmeras enfermidades se manifestam tendo origem na falta de perdão. Alguns dizem, isso não é patológico. Falei, então que seja espiritual, mas que vai ter verdugo, vai. E eu não quero saber qual a origem, eu quero evitar o problema. E a Bíblia nos pontua um comportamento que pode nos proteger disso. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar. Depois de entender a importância de seguir a paz com todos e o motivo principal para não se privar da graça de Deus, e esses dois primeiros tópicos nos ajudam a evitar a ofensa. Eu quero falar agora a respeito de lidar com a raiz de amargura. Pastor, se eu não evitei, ou até consegui evitar em tantas coisas, mas acabei caindo nessa armadilha, como eu lido com isso? Seguir a paz é nem precisar perdoar, é viver acima da ofensa, é escolher andar em amor. Eu e você podemos viver nesse lugar. Isso é uma escolha e é uma decisão. Agora, não significa que nós damos manutenção a esse comportamento só com recursos humanos, naturais. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas e diz, o fruto do Espírito é amor. E quando falamos desse tipo de amor, ágape, o amor perfeito do tipo de Deus, ele é paciente, ele não se irrita, ou seja, nós precisamos de um combustível sobrenatural para viver esse nível de tolerância. Se relacionar significa muitas vezes adequar, ceder e não só tentar transformar os outros, para que a gente consiga negar o cerne daquilo que é a expressão da nossa carnalidade, que é o egoísmo, nós precisamos de um combustível sobrenatural. Primeiro, é possível evitar, mas se percebemos que falhamos em evitar, que a gente não erre duas vezes, deixando de aplicar algum tipo de intervenção que impeça o processo de crescer, porque ele sempre será progressivo. Primeiro, a Bíblia fala de uma raiz de amargura. Raiz é aquilo que normalmente fica onde? Para baixo do solo. Está falando de uma fase onde o processo funciona fora da vista. Mas existe um momento onde a raiz brota. E aí vem a público e se torna visível. Existe a fase onde o problema é meramente individual. Está fazendo mal a quem está ressentido. Mas quando brota, a Bíblia diz, agora vai começar a contaminar os outros à volta. E aquilo que antes era um problema para a emoção de um indivíduo e para a vida espiritual de um indivíduo, agora pode progredir, se tornar um problema para as emoções e para a vida espiritual de vários indivíduos. Não é difícil você perceber uma pessoa amargurada. Um pouco de conversa já revela isso. A dor que alguns expressam na maneira como falam, né, já denuncia isso, até porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O problema é que quem está transbordando já acostumou com aquilo e não percebe que agora, além de estar tomando veneno, está destilando veneno nos outros. Ou você nunca tomou a dor de outros? Só eu que fui o tolinho de fazer isso. Eu lembro que recém-casado, um dia eu disse para Kelly, falei, meu amor, você está vindo para um lugar de pastoreamento, aqui nós temos aconselhamento. Falei, presta atenção numa coisa importantíssima, que ninguém me falou quando eu fui pastorear.
Ou nós fomos aconselhar um casal, você vai ouvir o primeiro cônjuge, não importa se é o marido ou a esposa. Quando ele terminar de falar, você já está com raiva do outro. Mas quando você termina de ouvir o outro, você está com raiva do primeiro. Porque cada um tem razão, mas não tem jeito dos dois ter razão. Eu falei, talvez cada um tenha um pouco de razão, mas nós precisamos saber como lidar com isso. Muitos de nós não temos nem a sabedoria de ouvir a outra parte envolvida. Paulo, em determinado momento, bate o pé e fala sobre a importância de que ninguém seja acusado sem direito de defesa. Quantas vezes nós compramos a amargura de alguém, passamos à frente aquela versão contaminada, ajudamos a contaminar outros, sem sequer dar oportunidade à outra parte de se posicionar. Ou de trabalharmos dessa forma como mediadores. Fulano está assim, qual a sua versão? Qual a sua leitura? Porque a sua versão não é necessariamente a verdade, ela pode ser a sua leitura. Então eu, como alguém de fora, sem me envolver, posso ajudar vocês. Nós precisamos ser muito vigilantes nisso. Mas pastor, não evitei, a raiz de amargura entrou. O que é que fazemos agora? Logicamente que a resposta, se a gente for falar só de forma direta, perdão. Mas a gente precisa entender melhor a dinâmica de funcionamento do perdão. E antes de falar de princípios bíblicos para aplicar o perdão, eu gostaria que a gente entendesse o seguinte: se a Escritura comparou a amargura a uma raiz, que depois brota, tem todo um paralelo do funcionamento das plantas. Considerando isso, eu e você precisamos pensar em outras informações que a Bíblia nos dá a respeito das plantas, que não são meramente informação, de ordem botânica, para a gente acumular conhecimento. Mas também tem aplicações espirituais. Um dia eu estava lendo Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E eu percebi que Jesus menciona que uma das sementes caiu em solo rochoso, pedregoso. Na hora de explicar, ele fala de como a semente germina ali, mas a raiz não consegue se aprofundar. Por quê? Tem pouca terra, tem pedra logo. E porque a terra não é profunda, a raiz não consegue, ela fura o solo, mas não fura a pedra. Então ela acaba ficando, na sua maioria, exposta para o lado de fora. Quando a raiz foi desenhada pelo Criador para ficar do lado de dentro, debaixo da terra. Por quê? Lá no escuro, ela sobrevive. Jesus diz que essa que fica na superfície, quando sai o sol, ela seca e ela morre. Quando falamos de uma semente como a palavra de Deus que vai dar bons frutos, nós não queremos que morra. Mas quando estamos falando de uma raiz de amargura, nós queremos é que a miserável morra, porque senão ela vai nos matar. E a Bíblia está dizendo que se a gente tira do escuro de debaixo do solo e traz a luz de Deus, essa raiz pode secar. O problema é que por muito tempo a gente não traz isso à luz. E depois, quando ela ganha força e finalmente brota, ela vai tornar público. Mas agora eu e você estamos na fase em que se tornou público não para abortar o processo. Agora é para contaminar os outros. Nós precisamos ser honestos com sentimentos que a gente não consegue lidar. Não só conosco mesmo e com Deus. Eu acho que em primeiro lugar trazer a luz diante de Deus. Mas a Bíblia fala a respeito da necessidade de que a gente confesse as coisas uns aos outros. E para mim tem sido importante ao longo da caminhada, não só dizer para Deus, mas às vezes chamar alguns amigos e dizer: ei, ora comigo. Eu estou sendo carnal, meu coração está assim, está assado. Sei que é errado, você não precisa pregar nada para mim. Só preciso expor. Não estou lidando como deveria. E a Bíblia diz, não só para a gente confessar as culpas uns aos outros. O texto diz, e orai uns pelos outros para serdes curados. Quantas vezes só de cuspir aquele veneno, de vomitar, colocar aquilo para fora e dizer, agora bota a mão na minha cabeça, ora comigo, me ajuda. Você percebe a realidade do que a Bíblia diz, para serdes curados. Nós podemos secar essa raiz, trazendo ela à luz. E também podemos parar, não só de mantê-la preservada lá no escuro, mas de dar a ela o que ela precisa. O que é que uma raiz precisa? De água.
Quando a Bíblia diz lá em Isaías, uma raiz em terra seca, significa que ela não vai tirar nutrientes para a planta e ela vai morrer. Pastor, o que é regar essa raiz? Quando falamos desse contexto da amargura, para mim, autocomiseração. O que todos nós, em diferentes níveis e graus, temos uma certa expertise. A gente tem a capacidade de lamentar, de lamber nossa própria ferida, né? De simplesmente trabalhar aquilo de tal... E quanto mais eu e você fazemos isso, maior a probabilidade que a raiz não só perdure, mas cresça, desenvolva. Agora, se eu e você decidimos, eu não vou secar isso, eu não vou ficar com dó de mim mesmo, eu não vou alimentar meu próprio egoísmo e carnalidade, eu escolho andar em amor. Nós começamos a secar essa raiz. Quem está entendendo, diga amém. Porque muitas vezes a gente fala do perdão de uma forma tão subjetiva que fica até difícil praticar. É que nem dizer, você tem que crer. Mas muitas vezes a gente não ensina como a fé funciona, como que ela é exercitada, como que ela é aplicada, né? Então, em termos práticos, nós precisamos trazer à luz, porque inevitavelmente, uma hora ou outra, aquilo virá à luz. O problema é que você vem na hora errada, já não te cura e está estragando os outros. A luz da presença de Deus e a luz de pessoas confiáveis, não só emocionalmente, mas espiritualmente saudáveis, que nos ajudem a crescer e a lidar com o processo. E tomar uma escolha. Eu não vou ficar nesse ambiente de autocomiseração, né? Lambendo minha própria ferida com o perdão da expressão e da ilustração. Eu e você precisamos entender, e eu sempre falo isso, que a decepção é proporcional à expectativa. Quanto maior é a nossa expectativa com as pessoas, maior é a chance da gente se decepcionar. É por isso que talvez as maiores dores aconteçam no ambiente familiar e das pessoas de relacionamento mais próximo. No Salmo 55, dos versos 12 a 14, o salmista fala algo interessante que me tem feito pensar muito sobre essa dinâmica prática dos relacionamentos. Ele diz assim, porque não é um inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Está dizendo, se fosse inimigo, eu estava alerta. Se fosse quem me odeia, eu me preveniria. Mas você não. Com você eu baixei a guarda. Com você eu estava exposto. Com você eu estava vulnerável. E muitas vezes nesse ambiente de expectativas, e nós falhamos, nós projetamos no comportamento dos outros um padrão de perfeição que nem nós oferecemos. E de alguma forma a gente insiste nisso. Em vez da gente ter aquela mentalidade, estamos entrando num lugar e num ambiente, em qualquer relacionamento, inclusive no casamento, onde as imperfeições vão aparecer e a gente já espera aquilo para poder lidar com o comportamento esperado, a gente cria uma expectativa completamente diferente. Alguém me perguntou outro dia, pastor, por que essa crise de quando a criança chega à adolescência com os pais? Eu falo, olha, eu não estudei tanto sobre o assunto, mas já vi muita água passar debaixo da ponte. Enquanto os filhos estão na fase de criança, eles olham para nós, os pais, como se a gente tivesse superpoderes. Eu, quando garoto, achava que meu pai tinha superpoderes. Meus filhos achavam o mesmo de mim. Eu tinha a mania de brincar quando parava no farol e dizer, olha a autoridade do papai. Eu vou contar até 3. Quando eu der a voz de comando, a luz vermelha apaga, a verde acende. E eu contava 1, 2, 3, 3, 2, 1, verde. Quando eu abri o verde, eles, uau! Eu brinquei tanto com aquilo. E um dia eu estava com a cabeça longe, com alguns problemas que tinha que lidar. Parei no farol, esqueci, meus filhos ainda pequenos. Pai, o que foi? A luz, o senhor não vai falar? Nem deu tempo de contar. Verde, já estava em cima do laço. Abriu, eles, uau! E eu voltei a pensar nos meus problemas. Um deles perguntou, papai, como é que você consegue? E eu distraído com aquilo. Simplesmente disse, papai fica olhando a luz do outro farol. Quando aquela apaga, a de cá vai acender e a hora que eu vi eu tinha entregado o ouro.
Só que mesmo entregando o ouro, eu nunca imaginei que eles levaram aquele negócio tão a sério. Eu lembro a cara de decepção deles. Gente, vocês não têm noção. Um deles me perguntou, quer dizer que o senhor não tem superpoder? Eu falei, não. E a gente esquece de como a coisa já foi. Eu brinco até hoje, quando era garoto, meu irmão mais velho, que era meu herói, me trollou. A gente estava cantando na igreja um hino antigo que dizia chuva de bênçãos. Nós temos chuva de bênçãos do céu. Eu, como criança, olhei para ele e falei, o que é chuva de bênção? Eu não conhece não? Eu falei, não. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. Então, a chuva de água, ela vem do céu e molha a terra, não é? Eu falei, é. Ele falou, chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. Eu passei anos procurando a chuva até descobrir com entendimento que me trollaram. Ele até hoje brinca, você tem que me perdoar. Eu falei, não, está perdoado. Mas vou entregar a sua trollagem para o mundo inteiro. Gente, aquilo foi uma decepção inexplicável. Então, se com coisas pequenas a gente consegue decepcionar, imagina as maiores. E muitas vezes o que nós precisamos no convívio é regular a expectativa. Se eu não sou perfeito, vou falhar com os outros, por que é que eu espero perfeição dos outros e já não projeto que eu tenho que estar pronto para lidar com falhas? Nós precisamos reprogramar a maneira de pensar e viver os relacionamentos à luz da Escritura. Deus, o Criador, o fabricante, deu para mim e para você, quando nos criou o manual do fabricante, que nos ensina a relacionar. E depois de entender essas dinâmicas, que para mim não são só ferramentas psicológicas, espere corretamente. Outra coisa, de forma prática, quando Jesus está na cruz e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, Ele nos ensina a olhar para o ofensor como vítima. Ele é vítima da ignorância, ele é vítima de alguém que o feriu. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o comportamento e a reação de alguns. Mas a gente poderia ter um pouco de empatia se você conseguir se colocar na pele do outro. Eu lembro de uma ocasião, eu estava na praia, estava um tempo meio nublado e eu não me toquei que sem o sol aparecer forte, o mormaço queimaria, não usei protetor solar, e depois de uns dias eu volto para a igreja como? Estava tão queimado que mal conseguia dormir à noite. Eu lembro quando chego na igreja, revejo alguns amigos, a gente, todo mundo com saudade, alguns já abrem o braço para te abraçar, e eu, não me toque, porque quem está machucado não consegue ver no abraço uma expressão de afeto, aquilo é uma ameaça. Emocionalmente, nós temos muita gente agindo assim o tempo todo. E às vezes você pergunta que bicho mordeu essa criatura. Em vez de perguntar para a própria criatura o motivo do comportamento, a gente fica julgando e avaliando. Jesus elogia Natanael, diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael vira para Jesus e diz, de onde o senhor me conhece? Eu digo, caramba, não dá nem para elogiar o cara, quase com quem o senhor pensa que é para falar bem de mim? Você nem me conhece. Eu estou falando bem de você, não estou falando mal, mas não me conhece. Tem hora que eu tenho vontade de parar na frente de alguns e dizer, alô? Mas sabe, se você aprendemos a nos colocar no lugar de outros, a gente pode regular algumas coisas. Isso é mais do que ferramenta emocional. São orientações bíblicas, práticas e sábias. Mas a grande ferramenta para o perdão, ela é de ordem espiritual. Além do amor de Deus que é derramado em nossos corações, o perdão é um ato de fé. De acordo com a Bíblia, o perdão não tem a ver com merecimento. Eu vejo muita gente falando, fulano merece que eu perdoe. Eu digo, e você merecia que Deus te perdoasse. Efésios 4:32 diz que nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. A gente merecia? Não. Então a gente oferece perdão sem outro merecer. Nós recebemos perdão por misericórdia, porque é que agora, para oferecer perdão, tem que ter merecimento? Pastor, a teoria é bonita, exatamente. Como é que a gente pratica? Fé. Perdão não tem a ver com sentimento. E também Jesus disse que não é só da boca para fora. Ele disse que tem que perdoar de coração. Meu amigo, aqui está o negócio. Porque tem hora que você fala, tá bom, tá perdoado. E lá dentro você sabe que está gritando, tá coisa nenhuma, cruzei o dedo. Não que você queira, mas sua emoção está te prendendo dessa forma. Quando Jesus em Lucas 17 fala sobre a quantidade de vezes
que os discípulos tinham que perdoar quem ofendesse no mesmo dia. Os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não estão dizendo que não tem fé. Eles estão dizendo: por isso o Senhor está falando que nós precisamos de mais fé do que o que nós temos. Os caras já eram enviados por Jesus para ressuscitar morto, levantar paralítico, abrir o olho do cego, o ouvido do surdo, a boca do mudo. Eles já estavam vendo milagres extraordinários. Mas eles estão diante de Jesus dizendo: ressuscitar o morto, beleza, está bem mais fácil. Mas perdoar esse tanto, não damos conta. Por aí você imagina o tanto de fé que você temos que ter para perdoar. Quando eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé, o que é que Jesus responde? Se tiverdes fé, como grão de mostarda. A NVI, uma tradução que eu gosto muito, ela pecou, na minha opinião e na de muitos outros estudiosos, terrivelmente na tradução desse versículo. Ela diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Você revira aquele original grego, não existe a expressão tamanho em lugar nenhum. Mas por conta de um entendimento popular, até hoje você vê gente dizendo: se você tiver uma fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda, resolve tudo. Ué, se a fezinha do tamanhozinho do grãozinho de mostarda resolve tudo, por que é que Jesus condenou a pequena fé de outros? Uma hora ele repreende pela pequenez da fé, depois diz que a fé pequena resolve tudo. Jesus se decida, porque se ela resolve tudo, ter fé pequena não é um problema. Se ter fé pequena é um problema, a fé pequena não resolve tudo. O ensino de Jesus nunca falou do tamanho, ele só diz fé como semente. O tradutor pegou a ideia de que o grão de mostarda é a menor da semente e falou: Jesus deve estar falando do tamanho, nós estamos falando de multiplicação. Como você multiplica o pouco que tem? Se você planta a semente, você vai multiplicar o que tem. Pega o contexto: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele diz: não sou eu que aumento, vocês aumentam. Como? Exercitando, usando a fé que você tem. Plante um pouco, que você colhe mais. O exercício da fé nos faz crescer. E não diga você que você não tem oportunidade de exercitar sua fé para perdoar, porque ela está aí todo dia, em todo lugar. O que nós só precisamos é o exercício da fé. Todo dia alguém diz: pastor, ontem eu tinha perdoado, mas hoje eu acordei e parece que está desperdoado. Eu falei: aí você perdoa de novo? Mas eu acho que amanhã eu vou acordar e desperdoa de novo. E você perdoa outra vez. Você vai exercitando a sua fé. Não é um sentimento. Ah, pastor, eu não tenho alegria na hora que eu estou perdoando. Mas depois vai ter. Porque a falta de perdão vai te amarrar numa amargura. Não existe alegria ou realização na vida de quem não perdoou. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero te fazer algumas colocações práticas. Às vezes a gente ouve esse tipo de ensino e pensa: fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Porque você sabe que o cara já está azedo e amargurado. Mas antes de chegar nesse ponto, de para quem está precisando exercitar o perdão, nós temos orientação prática para evitar a raiz de amargura. Então, se o seu coração estiver bom, há um tempo atrás, minha esposa, ela achou engraçado, gostou da expressão que alguém usou quando disse: estou com o coração peludo. E ela começou a usar isso, e lá em casa a gente passou a usar essa frase. Mas mesmo você que não está com o coração peludo, que a coisa não está tão bagunçada ou complicada lá de dentro, você precisa entender a advertência: eu escolho seguir a paz. Isso não significa que nós não podemos divergir de opiniões, que nós não podemos confrontar e repreender pessoas. Mas a gente escolhe fazer essas coisas num gesto de amor. Então tem gente que repreende, é mais como um ataque, não é a tentativa de recuperar o irmão. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele. O que é repreender? É dar presta atenção. E disse: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então qual o propósito da repreensão? É ganhar, não é espanar. Agora, alguns de nós já repreende para arrebentar o processo de vez. Você me bateu, eu te bato de volta, cada um para o seu canto. Isso não é a repreensão, isso é a fomentação da divisão. A repreensão é dizer: ei, talvez você não percebeu, mas você errou.
Ou pelo menos minha leitura de que você errou é essa por causa disso, disso, disso. Na minha humilde opinião e no meu amor por você, para preservar o relacionamento, nós precisamos arrumar isso. Agora Jesus diz, não ouviu você, desiste dele, não, volta com testemunhas. Porque você tem gente neutra. Pode ser que ele não está te ouvindo porque você também esteja emocionalmente afetado. Não ouviu as testemunhas, leva para a igreja. Mas se ouviu, ganhou o seu irmão. Sempre a ideia é ganhar, ganhar, ganhar. Não é desistir, não é estragar. Que Deus nos ajude a seguir a paz e a evitar. Mas se escorregamos e acabamos caindo nessa armadilha, que Deus nos ajude a escapar dela. Porque permanecer nela não traz só dano relacional, emocional. Pior de tudo, compromete a santificação. Nos priva do fluxo da graça. Dá Satanás vantagem sobre nós. Eu tenho visto muita gente que quando entrou num lugar de perdão, e a maioria não faz isso porque acordou um dia dizendo, que vontade de perdoar que me deu hoje. Mas porque ela escolhe vencer a emoção por uma decisão e um ato de fé. Eu tenho visto gente ser curada não só nas suas emoções, no seu corpo. Pastor, toda enfermidade é uma desordem emocional da falta do perdão. Nem sempre. Pode ser que seja uma influência espiritual dos verdugos que levaram vantagem sobre você, mas não importa como entrou, o importante é que essa consequência saia. Não importa a origem, desde que ela vá embora. E aqueles que se recusam, eles não criam um problema só para si. Não é apenas a desconexão deles com Deus. O problema é maior. Porque quando eles não resolvem, além de comprometer sua santificação, dá vantagem a Satanás de se privar da graça de Deus. Ele sai do estágio onde ele apenas tem um problema e agora ele se torna um problema. Porque gente amarga começa a espalhar o que tem para aqueles que estão em volta. Toda raiz, quando brota, se torna uma planta. Ela vem a esse mundo para frutificar, para multiplicar. E com a amargura não é diferente. E nós precisamos conter esse dano. Quem está entendendo, diga amém. Eu gostaria de orar com vocês. Você, na verdade, não precisa ouvir a minha oração. Você já pode fazer a sua. Talvez você possa dizer, Senhor, eu quero que esse alerta fique não só na minha mente, mas entre de tal forma no meu coração que eu consiga discernir situações onde a armadilha da ofensa está na minha frente, evitar cair nela. Me ajude a guardar o meu coração. Talvez você diga, pastor, essa palavra hoje para mim é mais do que um alerta. A prevenção para não ter um problema. É Deus me oferecendo a chance de interromper o andamento progressivo desse problema. Eu já estou com uma raiz de amargura no meu coração. E nós podemos trazê-la à luz, primeiro a presença de Deus, e quem sabe talvez você ainda entenda e Deus te direcione a expor isso para alguém maduro espiritualmente, que também te ajude no processo. Talvez você diga, pastor, eu já estou no último estágio. Eu estou envenenado e envenenando os outros. Eu virei um veneno ambulante. Ainda assim, a situação pode ser mudada. Qualquer que seja o lugar onde você esteja, a instrução bíblica é eficaz, é importante. Se não há raiz de amargura, ela é preventiva. Se há, Deus está oferecendo uma forma de você escapar. Talvez Ele esteja te orientando para ajudar pessoas que também vão precisar da sua ajuda. Qualquer que seja a dinâmica de aplicação, eu gostaria que você orasse por isso. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu quero orar por você, mas nem precisa ficar ouvindo a minha oração. Vá fazendo a sua. E o importante nessa hora não é que você ore bonito. É que você ore de forma honesta, sincera. Você rasgue o coração com Deus, não porque Ele não sabe, Ele sabe tudo. Mas é porque essa honestidade, essa capacidade de expor o que está dentro de você, vai também te expor a uma ação e uma intervenção dEle. Espírito Santo, vem sobre nós.
A Tua palavra é apta para discernir intentos do coração, e eu oro que qualquer amargura que tem permanecido oculta e escondida aos nossos olhos seja trazida à luz pelo Senhor. Seja exposta pela ação da Tua palavra e aplicação do Teu Espírito Santo, mas não meramente exposta. Que seja exposta hoje para ser exterminada, arrancada. Nós não queremos apenas uma qualidade de vida emocional e relacional melhor no nível horizontal. Nós queremos isso contigo, Senhor. Não queremos ser roubados absolutamente